mais uma reflexão de caminhar na graça. Há uma necessidade de compreendermos o que significa de fato vivermos vida de igreja. O que significa o que nós vivemos, para o que nós fomos chamados e a maneira como devemos viver neste mundo. Pois se não entendermos isso, nós seremos religiosos e nós temos que ter todo o entendimento da vontade de Deus, de fato, não só algo teórico, mas de maneira entranhada em nós, no nosso ser, na compreensão plena de quem nós somos em Deus e que estamos nele, e o propósito da nossa vida, que é um só: revelar a glória de Deus neste mundo, vivendo o seu reino e fazendo a sua vontade neste mundo, ou seja, orando o Pai Nosso, de maneira que a vontade do Pai se cumpra aqui na terra como é no céu, e nós sejamos guardados do mal, mas do mal não do outro, não do que o outro pode fazer com a gente, mas do mal que está em nós e que podemos fazer contra as pessoas e que vai contra a natureza que nós recebemos de Deus. Quando nascemos de novo, precisamos entender que tudo isso que a gente fala, tudo que ensina acerca de vida de igreja, da maneira de viver, está relacionado ao novo nascimento, a ser uma nova criatura, a receber, ou seja, a nascer do Espírito, a sermos feito uma nova criatura à imagem de Cristo. Mas como crescemos, como alcançamos esse entendimento? Através dos dons espirituais, e entendermos que esses dons são dados para o amadurecimento e para o crescimento do corpo e é distribuído entre os membros do corpo de maneira que cada um complete o que o outro faz. No processo de amadurecimento e crescimento do corpo, a gente precisa entender isso, compreender a vontade de Deus e agirmos nessa direção. Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, afirma no capítulo 4, do verso 11 ao 13, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros ainda para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Ou seja, o propósito dos dons é o amadurecimento do corpo, de modo que a gente chegue a ser na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. Que a gente precisa conhecer de maneira única a vontade de Deus, o querer de Deus, a obra de Deus e como devemos agir neste mundo. Somos chamados para revelarmos o reino de Deus, para vivermos na vontade de Deus. Não tem outro propósito. Não se tratam de cultos religiosos com liturgias, regras, para prestarmos um serviço a Deus de adoração. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus nem com a vontade de Deus. Isso é necessidade natural, pensamento humano, de fazer um serviço a Deus para agradar. Precisamos reunir? Claro que sim. Temos que congregar, pois é através destes processos que nós crescemos, amadurecemos, que aprendemos, que vivemos uns com os outros, temos um tempo de comunhão e aprendemos a suportar, a amar, a nos relacionar dentro da vontade de Deus, e é o ambiente próprio e adequado para recebermos o ensino e aprendermos a viver a teoria na prática. Será que mudamos a chave ou continuamos simplesmente a pensar que se trata de uma teoria e de um serviço para Deus? Não, não se trata. Não é isso que Deus nos chama para vivermos. Ele nos chama para revelarmos o seu reino, manifestarmos a sua glória, para fazermos obras que expressam as suas virtudes. Isto nós temos que fazer. Temos que mostrar compaixão, bondade, benignidade, longanimidade, o amor de Deus. Precisamos praticar obras de justiça, equidade. Nós temos que revelar Cristo. Como conhecemos a Cristo? Como expressamos Cristo? Só através do conhecimento. Como conhecemos? Através de uma vida
que deseja ardentemente isto, pois próprio Cristo disse que a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo. Só assim experimentaremos, viveremos e andaremos dentro da vida de Deus, expressando Ele ao mundo. A gente precisa renovar o nosso entendimento, mudar a forma de pensar. Não podemos continuar a pensar como uma pessoa natural. Não se trata da nossa arrogância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Não se trata do toma lá da cá, ou seja, de nos esforçarmos para que Deus abençoe. Não se trata nada disso. Nós precisamos crescer, amadurecer e revelar o nosso Deus ao mundo, sendo expressão da sua justiça neste mundo. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa buscar o conhecimento do Pai. Pois é no conhecimento que nós viveremos a sua vontade, alcançaremos uma só fé e conheceremos a Cristo como o Pai deseja que nós conheçamos, para que a gente possa ser essa oferta em favor do mundo. E precisamos dos dons, compreender o que recebemos e usar isso em favor do corpo para o amadurecimento do corpo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site, ouça as outras reflexões.